Vamos lá, então, a nossa última aula expositiva, penúltima aula do curso. Hoje a gente vai focar mais no Paiomo, porque eu achei que ficou muito confuso o final da aula da semana passada. Acho que não ficou muito claro para vocês como escrever as restrições no Paiomo, então hoje a gente vai insistir um pouco mais nisso. E aí, os outros programas que eu queria falar um pouco, eu só subi os vídeos, eu subi a maioria agora no YouTube, então vocês não tiveram tempo de assistir, mas fica aí para a semana e para a continuação, os links para as outras plataformas possíveis em que a gente pode trabalhar. Uma da sequência é em relação ao GAMS. O GAMS é GAMS quer dizer General Algebraic Modeling System, eu acho. Então, ele é uma linguagem de programação voltada para otimização. É parecido, em certa medida, é parecido com o que a gente escreveu no Paiomo, parecido porque, só batendo o olho aqui nas equações, já dá para ter uma ideia. Esse aqui é o mesmo problema que a gente implementou na semana passada, né, do transporte a partir dos armazéns e dos mercados. Então, é uma linguagem de programação que já é feita para ser lida como se fosse uma equação. Então, a soma para todos os armazéns, as quantidades que saem do armazém e vão para o mercado, tem que ser igual à demanda. É esse tipo de equação que é um nívelzinho mais simples até do que no Paiomo. O Paiomo tem o fato dele usar funções, às vezes acaba dificultando a leitura do que a gente realmente está implementando. Então, o GAMPS tem essa facilidade de aprender e de usar, sem dúvida nenhuma, é mais simples. O inconveniente, a comparação entre os dois, o inconveniente para o lado do GAMS é que ele é um software pago, dá para vocês baixarem a versão de demo e ela vai funcionar bem para problemas de até 1000 variáveis, 1000 restrições, alguma coisa assim. Depende um pouco da ordem do tipo do problema, se é um problema linear ou se não é um problema linear. Esses limites variam um pouquinho. Mas mesmo essa versão de demo do GAMS vai permitir um número maior de equações para a gente trabalhar do que o solver normal do Excel, que teoricamente é ilimitado, né? Ninguém faz a propaganda do solver como se ele fosse restrito, mas na verdade ele tem uma capacidade relativamente baixa do número de equações que podem ser implementadas. Então a versão de demo do GAMS já quebra um galho bem razoável. E aí, se for um uso comercial, aí de fato, tem um pagamento. E o outro é uma certa propaganda da nossa empresa, da P2B. VCM é a nossa plataforma de otimização. É uma plataforma que ela é baseada em fluxogramas. É como se fosse um Aspen, um HiSys, alguma coisa assim, um simulador de processos, em que a gente consegue arrastar unidades e ligar uma unidade na outra e a partir daí configurar o que está acontecendo de transformação dos produtos. Ela é feita para o planejamento de produção. VCM quer dizer Value Chain Management, então a gente está pensando em problemas de logística, ou no nível de planning, pode até ser um pouquinho mais para baixo de scheduling, um pouquinho mais para cima no planejamento estratégico, mas é principalmente uma questão de planning. E aí, se vocês tiverem interesse, falem comigo, porque sou eu que sou um dos desenvolvedores mesmo. Isso aqui vocês não vão encontrar mais informação da internet, além de falar comigo. É desenvolvido em casa mesmo. Os vídeos têm um tutorialzinho e demonstram as capacidades do VCM. Aqui eu só vou mostrar para vocês a ideia geral. Esse é de novo, o nosso mesmo problema de transporte, em que a gente tem aquelas nossas 3 plantas, que tem que atender 2 mercados consumidores. E aí a gente configura informações de frete, por exemplo, em cada uma das correntes. A gente vai indicar qual que é o frete para levar aquele produto. A gente indica qual que é a capacidade de suprimento, quanto que cada mercado consumidor tem que receber de produto. A gente pode também modelar transformações, armazéns e tudo mais.
sempre com essa ideia de criar uma superestrutura, e aí aqui já é a resolução, já tinha mandado rodar antes da aula. A resolução ótima é o conjunto, um subconjunto, né? A gente cria a superestrutura, e aí, dentre todas as possibilidades, vai ser o otimizador que vai dizer para a gente qual que é a forma ótima de operar numa certa cadeia. Mas eu refiro vocês aos vídeos que estão lá no canal para ter um aprofundamento do que o VCM pode fazer. Beleza? Seguimos com as nossas questões do Paiomo. Vocês estão aqui ainda? Sim, senhor. Estamos Beleza, aqui. beleza. Tá bom. Não, porque ficou em silêncio, a gente nunca sabe se é a gente que tá maluco, se acontecer algum problema, ou se tá todo mundo de acordo. É sempre um drama. Ok. Só para relaxar, aconteceu uma vez ele foi meu orientador de doutorado, ele deve estar, passou dos 70, tranquilo, deve estar beirando uns 75. E aconteceu que ele estava dando uma aula no começo da pandemia, e era controle de processos, é um negócio que é super cheio de equação, que é um negócio que a maioria das pessoas tem uma certa repulsa. E ele dando aula, e na verdade ele tinha, não sei se ele tinha caído, se os alunos tinham caído, tinha dado algum enrosco na conexão, e ele passou meia hora falando pro nada, e aí, depois de um tanto, um outro professor lá do departamento ligou para ele e falou: e aí, você tá bem? Porque o pessoal perdeu o contato. E ele fazia meia hora que estava escrevendo a equação na lousa, e enfim, acontece. Por isso tem que fazer as pausas e ter certeza que a gente não tá falando pro vazio, porque se deixar, é o que vai acontecer. Bom, antes de falar do Pyoma em si, só falar de algumas outras opções, só para vocês terem alguns nomes como alternativas do que vocês podem buscar de saídas. A gente está resolvendo problemas com solvers que são gratuitos ou que não são tão poderosos. Os dois solvers melhores no mercado hoje em dia para problemas tanto lineares quanto misto inteiro lineares são o Ciplex e o Gurobi. E dá para usar esses solvers dentro do Pyomo ou dentro do GUMPS, ou seja, com alguma interface do mesmo nível que a gente está usando, mas dá para escrever os problemas diretamente para eles, seja em C ou em Python, não precisa dessa camada intermediária de modelagem, dá para já mandar as equações direto para eles. E aí, com isso, você evita de pagar um intermediário, mas você tem mais dificuldade, porque escrever essas equações pode não ser tão simples. Em todo caso, dá para negociar diretamente isso e dá para adquirir essas licenças de uma forma direta. O Grob tem uma licença acadêmica que é gratuita. O Ciplex tem um desconto acadêmico, mas não chega a ser gratuito. Mas não tem nada melhor no mercado hoje em dia que esses dois. Entre os dois, a disputa é mais difícil. Na minha opinião, o Ciplex ainda está um pouquinho na frente, mas qualquer um dos dois resolveria a maioria dos problemas, mesmo em escala gigantesca industrial que a gente tem hoje em dia, sem grandes dramas. Existem pelo menos duas alternativas em relação ao GUMPS, então alternativas nessa linha de ser uma linguagem intermediária em que eu vou escrever as minhas equações e mandar essas equações para um solver, que são o Ample e o Lingo, e as duas são mais baratas do que o GUMPS, por outro lado também são mais complicadas de usar. Aqui, de coração, eu prefiro trabalhar com o GUMPS. Já trabalhei um pouco com o Ample, mas o GUMPS me agrada um pouquinho mais, mas existem as possibilidades. Eu comentei na aula passada que eu trabalhei um pouquinho com o gProms, que ele é, na verdade, um simulador de processos. Então, ele também tem essa lógica parecida com o do VCM que eu mostrei para vocês, de você arrastar operações unitárias, arrastar elementos, mas ele fica com todas as equações abertas. Então, você consegue mudar as equações ou reescrever as equações, escrever equações específicas para os seus equipamentos, ou usar as equações que já vêm no módulo original. E ele pode ser usado com 0 graus de liberdade, como simulador mesmo, ou ele pode ser usado como otimização. Ele é carinho, de tudo que eu já falei aqui, que é pago, o gProms é o mais caro de todos, mas é uma opção poderosa também.
especialmente porque ele já tem a parte termodinâmica que em geral, se você vai modelar algum processo químico, você vai ter dificuldade de escrever equações de estado, de lidar com essa fenomenologia, e aí o Deep-Rons pode tirar um pouco dessa carga de trabalho, enquanto que nas outras linguagens você teria que escrever diretamente todo o seu modelo termodinâmico, e aí com isso fica um pouquinho mais complicado. E a última alternativa é o What's Best. O What's Best é para quem quer continuar usando o solver do Excel, mas quer se livrar um pouco dos limites ou de performance ou até mesmo do número de equações ou de equações de variáveis. Então ele é uma versão paga, mas que vai deixar o seu solver do Excel um pouco mais potente. Eu nunca trabalhei com o WhatsBest, só conheço, mas nunca mexi com ele. Não posso recomendar muito mais. Bom, essa é a visão geral de outros programas e outras formas de implementar os nossos problemas. Agora eu vou resolver dois problemas usando o Pyomo. Um deles é um que tinha ficado pendente de alguma, acho que da primeira ou da segunda aula, em que a gente fala um pouquinho de reconciliação de dados. Se eu não me engano, eu já subi o vídeo em que eu resolvo isso aqui por meio do solver do Excel, mas a gente vai ver a possibilidade de implementação desses problemas de reconciliação de dados, como implementar a reconciliação de dados no nosso Pyomo. A ideia é que medidas industriais são sempre noisy, como a gente fala muito mais em inglês do que em português, tem sempre um ruído, nunca são precisas, né? São sempre chacoalhando mais do que a vida real. E como é que a gente tira esse ruído? Como é que a gente pega o valor real que está escondido nessas medidas que são imprecisas? A gente vai trabalhar com um tambor de flash, em que a gente está admitindo 3 medidas de vazão, uma vazão da alimentação igual a 1 tonelada por hora, uma saída de vapor de 0,3 tonelada por hora e uma vazão de líquido de 0,8 tonelada por hora. E a gente instantaneamente tenta fechar esse balanço e as coisas não vão fechar. Mas só lembrando que só deveria fechar se o nosso sistema tivesse em estado estacionário, que é a hipótese que a gente faz, mesmo sem pensar, sem ter consciência de que está pensando nisso. Mas, claro, se tivesse acumulando ou diminuindo a massa dentro do nosso tambor, a gente poderia ter uma situação dessa em que aparentemente não está fechando o balanço naquele instante, mas é só um acúmulo para cima ou para baixo. Mas, enfim, vamos considerar na nossa continuação que a gente está, sim, em estado estacionário, e a gente vai tentar enxergar o valor correto das vazões, impondo que o balanço de massa tem que ser respeitado. E é uma técnica bem bacana, só que ela só é possível quando a gente tem redundância nas medidas. Só dá para a gente perceber que essas 3 medidas estão erradas quando a gente está, de fato, medindo as 3. Então, imagina que a gente só medisse a vazão de alimentação e a vazão de líquido. A vazão de vapor a gente ia deduzir com base nas outras duas, e aí a gente não teria como perceber uma inconsistência, uma incoerência, se a gente não tivesse essa redundância. E muitas vezes, em processos industriais, a gente não vai ter todas as medidas de vazão, ou a gente pode ter equipamentos que não estão funcionando momentaneamente, ou simplesmente que não foram instalados. Por isso que não é tão frequente assim. A reconciliação de dados, muitas vezes, não vai ser possível de ser realizada por uma limitação de equipamento, de instrumentação, e não matemática, não técnica. A gente vai ter que satisfazer o balanço global, por enquanto só o balanço global, daqui a pouco a gente vai adicionar um balanço por componentes. Então, o balanço global quer dizer que a vazão de entrada tem que ser igual à soma das vazões de saída pelo topo e por baixo do tambor. Lembrando aqui a nossa análise de graus de liberdade, se a gente tivesse só uma variável livre e só uma equação, 1 menos 1 ia dar 0 graus de liberdade, e aí seria um caso de simulação. Então, se eu dou 2 vazões, eu calculo a terceira e calculo um valor exato para a terceira, e nada mais pode acontecer. Se eu tenho 2 vazões, 2 variáveis livres e uma restrição só, 2 menos 1 vai sobrar 1 grau de liberdade,
eu ainda teria a possibilidade de otimizar alguma coisa. Então, dada a vazão de alimentação, calcular a melhor divisão de alguma forma entre as outras duas, sei lá, talvez considerando alguma coisa energética, um consumo energético, um consumo de aquecimento da alimentação, algo assim. E aqui a gente, na verdade, está com uma situação que a gente não tem, a priori a gente não tem nenhuma variável livre, mas a gente vai criar graus de liberdade. A gente vai criar novas variáveis para conseguir fazer uma otimização numa situação em que, a priori, a gente não teria nenhum grau de liberdade, ou teria um número negativo de graus de liberdade. Ou seja, no nosso processo em que a gente tinha 3 medidas, a gente vai criar 3 variáveis, e a gente costuma usar essa notação com o chapéu. As variáveis com o chapéu, com o circunflexo, são estimativas, e as variáveis sem o chapéu são as medidas reais. E a gente vai querer estimar estimar 3 vazões de uma forma que o erro total seja o menor possível. Então, essa aqui é a velha estratégia de minimização de erro quadrático, que está por trás do método dos mínimos quadrados e por trás de qualquer ajuste de parâmetros que a gente faz. A diferença entre a variável estimada e a variável real, e a medida real, elevado ao quadrado, para a gente se ver livre de desvios para cima ou para baixo, né? Tanto faz se é um desvio positivo ou negativo, vai ser penalizado da mesma forma. E aí eu vou somar todo mundo, o erro total no sistema. Se fosse possível que Q1 chapéu igual a Q1, Q2 chapéu igual a Q2 e Q3 chapéu igual a Q3, o nosso erro seria 0, seria a melhor situação possível. Não vai acontecer porque o nosso balanço de massa não vai fechar com as variáveis originais. Então a gente vai dar uma certa ajustada nessas medidas para chegar num modelo em valores aproximados com a em valores aproximados para todas as 3 variáveis. Então vamos partir para a nossa implementação no Pyomo. Eu já subi o vídeo no Excel, mas aqui a gente vai fazer no Pyomo para fixar algumas coisas. Eu peço desculpas, eu tô mais confuso que o normal hoje. Acho que é da gripe, mas pode ser só confusão da vida. Faltou falar algumas coisinhas a respeito do Pyomo em si, que ficaram pendentes da semana passada, que era em relação à instalação do Pyomo. A gente teve problemas na hora que eu tentei rodar no ambiente que eu tinha criado aqui no nosso... Deixa eu fechar aqui, começar do zero. Aqui no nosso ambiente curso Pyomo, que a gente tinha criado junto. Se vocês se lembram, na semana passada, na hora que eu fui rodar o IPOpt, a gente teve um problema dele não estar encontrando o IPOpt. E aí eu retornei para um outro ambiente que eu tinha no Anaconda, um ambiente de trabalho meu normal, do Pyomo. E aí rodou e eu não sabia o que estava acontecendo, por que um rodou, por que o outro não rodou. Bom, o problema é do lado deles, é do lado do IPOpt. As novas versões do IPOpt não estão... elas não estão conversando muito bem com o Pyomo. Então, se a gente for ver a instalação, a recomendação de instalação do Pyomo, ele falava para a gente simplesmente usar essa linha aqui, que instalava o IPOpt e instalava o GLPK, instalava os 2 solvers. E isso aqui funcionava tranquilamente até 1 ano, 2 anos atrás. Agora tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o IPOpt em si. A parte do GLPK continua funcionando como vocês viram. Mas a parte do IPOpt, na hora que a gente vai instalar, você tem que falar que você quer instalar essa versão 3.11.1, que é essa versão relativamente antiga, mas é a última que funciona, pelo menos por enquanto, agora, novembro de 2022. A gente tem que voltar nessa versão de novembro de 20. E aí, fazendo a instalação do IPOpt dessa maneira, tudo deve funcionar. Foi como eu consegui corrigir aqui a minha instalação do nosso ambiente e esse aqui é o que eu tinha tentado rodar na semana passada via IPOpt e estava dando erro.
agora deu certo, só com essa mudançazinha de forçar a versão a ser a mais antiga. Então depois vocês podem tentar fazer esse teste no computador de vocês. Deixa eu dar o link aqui passo o link para vocês desta que tem essa linha de código para instalar a versão anterior. E o outro ponto aí em relação à instalação do Paiomo foi que o Murilo estava tentando rodar via Colab, que é uma forma de rodar arquivos de Python sem instalar, simplesmente você roda isso aqui na nuvem, sem instalar local. E aí eu achei esse link que tem que está usando o Paiomo e que inclusive ele instala o gRPK e ele instala também o IPOpt em algum momento. Aqui ele instala o IPOpt. Só que ele está usando formas diferentes de instalar o IPOpt, porque o que está rodando nos bastidores é uma máquina Linux, então é um pouquinho diferente dessa nossa instalação. Mas a gente, como usuário, não precisa se preocupar tanto com isso. A gente pode só reaproveitar essas partes que fazem a instalação e rechear de uma maneira diferente, trocar o código o código do problema em si. Então, instala da mesma maneira, mas troca o problema, a declaração do problema ou a escrita dos resultados na tela pelo que seria o seu problema real. E eu também testei, esse aqui está tudo funcionando bem. Deixo aqui o link para vocês para seguir por esse caminho do Colab. Também é um caminho possível se você tiver problema na sua instalação local ou se preferir seguir por aqui. Tudo bem com as nossas instalações e uso do Paiomo, IPOpt e afins? Uhum. Maravilha. E depois, vocês tentem instalar isso aqui depois e qualquer enrosco me manda uma mensagem. A gente vê o que pode fazer. Vamos seguir então com o nosso problema. Deixa eu só apagar minhas variáveis. Para começar do zero. Então, clique aqui na latinha de lixo para apagar as variáveis. Vou reiniciar o kernel também para ter certeza que está tudo do zero. Vou salvar o nosso arquivo. File, Save As. Salvar numa pastinha de hoje. Esse aqui vai ser da reconciliação. E aí a gente vai tentar escrever esse problema de reconciliação de dados. A gente vai escrever isso aqui via Python. Então, o começo é o de sempre. A gente vai importar pyomo.environment as pyo. Pyo, ele sempre autocompleta com outra coisa, mas não é isso que eu quero. E aí a gente começa com a criação das nossas variáveis. A gente poderia criar uma variável Q1, uma variável Q2, uma variável Q3, como 3 variáveis independentes. Bom, elas são independentes, mas 3 variáveis que são declaradas soltas. Mas a gente vai tentar treinar um pouquinho da linguagem do Pyomo. O objetivo maior aqui é esse. Então vamos criar um conjunto para que as variáveis dependam desse conjunto. E aí eu posso fazer isso. Primeiro eu preciso criar um modelo, né? Model igual a pyomo.concrete model. E aí eu criei o meu modelo. E dentro desse modelo é que eu vou colocar os meus elementos, vou colocar os meus conjuntos. Eu vou criar um conjunto chamado correntes. E os elementos desse conjunto vão ser S1, S2 e S3. Eu vou chamar de S de corrente, só para não confundir com o número 1, o número 2 ou o número 3. Essa é uma prática que a gente costuma usar para não misturar o que é o índice com o que é o nome da coisa. Então é bastante comum a gente fazer usar esse tipo de notação. Então eu vou criar um model.correntes, ou seja, eu vou colocar um conjunto dentro da estrutura de modelo.
E isso é criado com um pyomo.set, um conjunto. E aí eu vou initialize quem são os elementos desse conjunto. A gente inicializa isso com uma lista. Lembrando para vocês que as listas no Python a gente declara por meio de colchetes. Então, aqui dentro dos colchetes, eu vou ter a corrente S1, a corrente S2 e a corrente S3. Então, aspas para marcar que são strings. Esses são os nomes das minhas três correntes. Ok. A gente precisa declarar variáveis, variáveis no sentido de programação, mas parâmetros no sentido de otimização. A gente precisa declarar os valores dessas medidas em algum lugar. E aqui a gente usa o conceito de dicionário do Python. Então, eu vou ter que declarar as medidas. Eu vou declarar um Q. Deixa eu só trocar aqui um pouquinho a ordem, que eu vou colocar o Q antes de todo mundo. São as medidas. Ele não depende do modelo em si, ele seria um dado que você extraiu de um PI, alguma coisa assim. É um dicionário no Python, então ele tem que ficar entre colchetes. E aí, para cada corrente, eu vou falar o valor. São esses pares chave-valor. Então, para a corrente S1, eu vou falar quanto que é o valor associado com ela. A corrente S1 é um valor igual a 1. Para a corrente S2 é um valor igual a 0,8. E para a corrente S3 é um valor igual a 0,3. Lembrando que aqui não é igual, como seria mais intuitivo, como a gente costuma atribuir valores. Os dicionários do Python são criados dessa forma. O nome pelo qual você vai acessar, 2 pontos, e o valor que está associado com ele. Tá. Criei o parâmetro, criei as minhas variáveis. Desculpa, criei por enquanto só um conjunto. Eu preciso criar, de fato, agora variáveis de decisão para tudo isso aqui. E eu vou fazer model.QHat, que chapéu, é o que estimativa. Também é bastante comum na área esse tipo de nomenclatura com o hat para mostrar as variáveis estimadas. Isso aqui vai ser, então, uma variável, pyomo.var. E de quem que elas dependem? Eu tenho uma variável associada com cada um dos conjuntos. Então, associado com um model.correntes. Eu tenho as variáveis. E aí eu defino o domínio dessas variáveis, eu defino que tipo de variáveis que a gente tem. Elas são variáveis contínuas, elas podem assumir qualquer valor, desde que seja um valor maior ou igual a 0. Então, é o ifin pyomo.non-negative reals. Hoje, no final da aula, a gente vai usar alguma coisa com variáveis binárias. Também é com esse estilo pyomo, ponto alguma coisa, para falar o tipo. Ok, essa é a minha variável que é chapéu, elas são minhas correntes. Agora eu preciso colocar a função objetivo e colocar a minha restrição, que nesse caso, por enquanto, é uma só. Model. Vou chamar de custo, que é o nosso objetivo. Pyomo.objective. E aí a gente coloca um expression e quem que é a minha expressão. E a minha expressão original seria alguma coisa assim. Q1 chapéu menos Q1 ao quadrado, mais Q2 chapéu menos Q2 ao quadrado, e assim por diante. Quando a gente lida com conjuntos, a gente tenta buscar uma forma de escrever tudo de uma vez só, de escrever um termo genérico e que esse termo genérico a gente vai somar para vários casos. Então, para cada uma das correntes, a gente vai somar essa diferença entre o valor medido e o valor real. Então, a gente escreve isso aqui como sendo a expressão é a soma aqui entre parênteses por enquanto, soma de
Eu vou abrir mais um parênteses, porque a gente vai ter uma diferença de duas coisas. E a diferença é model.q hat. Agora colchete, porque é o elemento do... É cada uma das casinhas, né? Como se fosse a casinha de um vetor. Q hat. Eu vou chamar... Pode ser qualquer coisa aqui, não faz grande diferença. Menos o Q i. Então, é o Q chapéu menos o QI. E aqui o Spider pinta para a gente os pares de parênteses, o que é bastante útil na hora da gente se enxergar. É todo mundo que está aqui que eu vou levar ao quadrado. Então, para cada um dos is possíveis, eu vou fazer essa conta. Só que isso aqui eu quero que aconteça para cada i em model.correntes. Então, faça variar. Estou com algum erro de sintaxe pelo meu Enter. Sim. Aqui eu já estou fechando o parênteses da... Esse parênteses não devia estar aqui, né? Esse aqui é o do quadrado. Esse aqui fecha o parênteses da soma. Aí sim, isso aqui vai funcionar. E esse aqui fecha o parênteses da expressão. Então, o Python tem a história da indentação, que a indentação faz um sentido, desde que você não esteja dentro do ambiente de parênteses. Se você está com parênteses, você pode colocar o espaçamento mais bizarro que você quiser, de modo a tornar mais legível. Lógico, não coloque o mais bizarro que você quiser, só faça esse tipo de coisa que eu fiz, que foi colocar uma quebra de linha aqui para minha linha não ficar muito grande, não passar desse limite. É só isso que eu estou fazendo. Então, para cada i, para cada um dos elementos que vão estar na minha lista de correntes. Então, esse é sempre o truque de escrever restrições, ou no caso, uma função objetivo, usando conjuntos. Aí a gente vai incluir as nossas restrições. E eu vou colocar model.dm, balanço de massa, vai ser igual a pyomo.constraints, quer dizer que vai ser uma restrição. E essa aqui vai ser um pouquinho mais simples do que aquelas que a gente terminou a aula passada, porque nada está variando. A nossa restrição é só uma única restrição, não é uma restrição vetorial, como aconteceu na semana passada, que a gente tinha para cada um dos armazéns ou para cada um dos mercados. Aqui é o caso mais básico, em que é uma restrição única. E aí, com as restrições únicas, a linguagem do Pyomo é bem mais transparente. É exatamente a mesma lógica do que a gente escreveu aqui para a função objetivo. A nossa expressão vai ser forçar que o model.QHat de S1, então a vazão de entrada, seja igual, então 2 iguais, ao model.QChapéu seja igual à vazão de vapor mais a vazão de líquido. Então, a expressão deveria ser essa. Tudo bem? Uhum. Ô, Bruno, só um negócio, cara. O que dá a impressão, eu posso ter entendido tudo errado, é que quando você quer fazer essa redução das variáveis para que ela fique mais dentro do esperado, você criou uma equação nova e agora você fez com que tivesse grau de liberdade sobrando? Isso, é exatamente Ah, isso. É exatamente. Porque se você pensar como variável original do processo Q1, Q2 e Q3, você não tem nem variável para trabalhar. Então, eu estou inventando, as minhas variáveis aqui são as que têm o chapéu. O que não tem o chapéu é um número que está fixo, que o otimizador vai poder mexer, são as com chapéu. E aí elas poderiam assumir qualquer valor, mas elas vão estar, em primeiro lugar, tendo que obedecer ao balanço de massa, e em segundo lugar, tentando aproximar da melhor maneira possível as medidas que a gente obteve. tá. E você escolheu que ela tivesse esse erro quadrático aqui, porque você escolheu só. Você poderia ter Porque usado eu qualquer escolhi. outra função. Poderia ter usado qualquer outra função, e daqui a pouco a gente vai trocar qual é a função. Ah, beleza.
A gente, em geral, usa erro quadrático. Poderia ser o módulo do erro, né? A segunda opção que vem na cabeça é usar o módulo do erro. Usar o erro quadrático é mais conveniente, do ponto de vista estatístico, é um pouco melhor, porque, enfim, N coisas que o Sr. Gauss fez, que eu não lembro de cabeça agora e estou só enrolando vocês. Uhum. A primeira vantagem de usar o quadrado é que uma função quadrática é derivável, né? Se você usa o módulo tem um bico no zero, o módulo tem um bico, então você não consegue derivar. Não dá para derivar igual a zero. Aqui, a gente não vai derivar igual a zero porque a gente tem uma restrição, mas você tem um problema que é mais suave por estar usando um quadrado e não um módulo. Mas tem também uma questão estatística de que a estimativa que você obtém minimizando o módulo ou minimizando o quadrado não é a mesma, porque o erro quadrático, quanto maior for a variável, mais ainda ele vai penalizar, né? Ele vai aumentar a intensidade dos erros grandes. Por isso que é uma escolha. Tem algumas situações que sim, a gente aplica penalizações de erro com um módulo, ou como a gente vai fazer na sequência, com ponderações. Não vai manter um quadrado, mas a gente vai incluir uma ponderação Ah, então para muda o resultado também. muda o resultado, muda o resultado. Caramba, Entre usar o módulo ou usar o quadrado, muda o resultado. entendi. Beleza. Não é uma escolha. Parece que a gente pode escolher qualquer uma, mas faz diferença no resultado. Então tem que ter um certo cuidado de que você está interferindo sim no sistema. Beleza? Beleza. Aqui eu não vou rodar com o módulo, mas a gente vai rodar com. A gente vai colocar uma ponderação e vocês vão ver que ponderar ou não ponderar causa problemas. Causa problemas ou resolve problemas, depende do ponto de vista. Vamos, vamos criar o nosso. A gente precisa criar um objeto que vai ser o nosso solver. E aí a gente faz isso com o pyomo.solver factory. Essa aqui é a linha que eu sempre tenho que roubar porque eu nunca lembro. Solver factory. E aí, solver factory e o nome do solver que a gente vai querer usar. A gente está com um problema não linear nesse caso. Por conta desse quadrado, a gente tem produto de variáveis. Então aqui eu vou ter que usar o ipopt. Entre os que a gente está vendo, não tem muito por onde fugir. E aí eu posso finalmente resolver o meu problema. Solver.solve. Solve quem? Solve o meu modelo. E a gente está sempre usando essa opção t igual a true para poder enxergar melhor o que está acontecendo. E um write também para escrever na tela o passo a passo da resolução do solver. E aí eu vou terminar com um model.pprint para só escrever também na tela todo o conjunto de variáveis. Se eu não cometi nenhum erro, isso aqui deveria rodar. E aí a gente pode analisar o que aconteceu. Bom, vamos começar do começo, lendo o nosso log. Muitas vezes tem umas surpresas, como vai acontecer na segunda metade da aula. Às vezes tem umas surpresas. A gente está rodando o ipopt versão 3.11, que foi aquela que eu comentei com vocês, para fazer uma instalaçãozinha à parte, que é a que ainda roda aqui junto com o Pyomo. Ele faz uma contabilidade dos graus de liberdade, então ele te diz que tinha 3 variáveis, tinha só uma equação, como era de se esperar, sobraram 2 graus de liberdade. Ele tem um log que vai mostrando a convergência, a gente pode ignorar isso aqui por enquanto. E ele diz que ele terminou porque ele conseguiu encontrar uma solução ótima, então sucesso. E a nossa solução ótima, o que aconteceu foi que a variável, a nossa primeira vazão, que era 1, na verdade ela foi ajustada um pouquinho para mais, a que era 0,8 foi ajustada um pouquinho para menos, a que era 0,3 foi ajustada um pouquinho para menos. E, no final das contas, a gente teve esses valores que deveriam fechar o balanço. Então, se a gente... eu não vou nem fazer a conta, né? 1.0... Eu queria fazer a conta com variáveis, mas nem precisa, né? 1.033 mais 0.766 mais 0.266. Obviamente não é isso, né? É menos aqui para todo mundo. Com as casas decimais
que são só um artifício matemático, na prática você nunca vai ter uma precisão dessa nas suas medidas de vazão, mas deu para entender o que está acontecendo. Então, ajustar para um lado ou para outro, e assim a gente consegue ter uma solução. Beleza? Mas agora o Henrique me deixou curioso se dá para a gente trocar isso aqui só pelo módulo. Eu não sei se é ABS, se deve ser, né? Vamos ver se isso aqui roda desta maneira. Bom, aqui ele está me reclamando da indentação porque tem um espacinho. Essas coisas do Python às vezes enchem o saco, né? Tinha um espacinho na hora que eu copiei e colei. Vamos só fazer esse teste aqui mudando a função objetivo. Não. O módulo, o processo da otimização deu algum enrosco. Ele tentou, mas a resolução falhou. Era de se esperar. Você incluir elementos não diferenciáveis no seu modelo, em geral, é uma má ideia. Seguimos como o Sr. Gauss já tinha sugerido 220 anos atrás. Mas a gente ainda vai trocar de função objetiva. A gente vai manter o quadrado, mas a gente vai fazer umas ponderações agora na sequência. Esse é o comentário que eu estava esquecendo, ainda bem que meu slide estava me lembrando disso. A nossa solução, deixa eu rodar de novo. A nossa solução ela vai distribuir os erros de uma forma homogênea. E isso não é necessariamente verdade. Isso não. Isso pode não ser desejável, no sentido de que algumas medidas podem ser melhores do que outras. Então, essa simplesmente ponderar, somar só essas diferenças ao quadrado, pode nos levar a alguma situação desagradável, se, por exemplo, eu tenho alguma medida que eu sei que é mais confiável que as outras. Então, o que a gente vai fazer é ainda manter as variáveis manter as mesmas vazões como variáveis de decisão, continuar impondo o balanço de massa, só que agora a gente vai fazer uma minimização de erros quadráticos ponderados. E o tradicional na literatura de reconciliação é a gente ponderar pelo desvio padrão da variável. Então, o que isso quer dizer? Uma variável que tem um desvio padrão grande, baseado num histórico de medidas. Eu tenho um desvio padrão grande, quer dizer que essa minha variável está oscilando muito. Ela pode estar oscilando muito porque o meu processo oscila muito, é uma possibilidade, ou ela pode estar oscilando muito nas medidas. O valor real da variável estaria mais ou menos constante, mas o meu equipamento, o meu sensor não é tão preciso, e aí o erro aleatório desse sensor vai me causar uma medida ruidosa para uma variável que na prática não é tão ruidosa assim. Em todo caso, é uma indicação de que se a minha variável historicamente não muda muito, é melhor que o meu processo de reconciliação não mexa muito com esse valor, que ele dê uma confiança maior para aquela medida, enquanto que as variáveis que chacoalham bastante, o valor que foi medido, ele não é tão confiável assim. Então, eu posso fazer pode valer a pena do meu otimizador incluir também uma modificação mais brusca nessa variável. E aí a nossa nova situação vai ser algo desse estilo. A nossa função objetiva agora vai ser, para cada parzinho de medida e variável estimada, a gente vai normalizar pelo desvio padrão. E isso aqui faz sentido quando a gente tem essa situação de medidas mais ou menos confiáveis, mas é ainda melhor quando você está fazendo, por exemplo, uma reconciliação numa planta inteira, e você pode ter medidas muito grandes e outras medidas muito pequenas. Porque a vazão, naturalmente, em um ponto do seu sistema é muito maior que a outra. Quando a gente faz isso aqui, a gente está normalizando, então a gente está deixando tudo adimensional. O desvio padrão vai ter a mesma unidade de medida que as vazões,
a gente vai ter um problema que faz mais sentido. A gente está comparando iguais com iguais, porque a gente está jogando fora a unidade de medida. Agora, isso aqui está dimensional e não em toneladas por hora, como era no nosso caso. Às vezes, você até tem, você sabe que a precisão do seu medidor, então, esses desvios, normalmente a gente vai calcular eles a partir de um histórico de medidas, mas às vezes dá até para pegar de alguma especificação dos seus equipamentos sensores. E aqui a gente vai considerar que o nosso sensor da vazão de vapor é o mais preciso de todos, enquanto os outros têm esses erros de 0,2, 0,05 e 0,1. Então a gente vai incorporar esses elementos no nosso modelo, lembrando daquela separação. Aqui eu vou ter primeiro uma parte de dados, depois eu vou ter uma parte de modelo, aqui uma parte de resolução. Eu vou incluir algum dado a mais, eu vou incluir um dado sigma, que é o desvio padrão também de cada uma das correntes. O desvio padrão da corrente 1 é 0,2, o desvio padrão da corrente 2 é 0,05, e o meu desvio padrão da corrente 3 é 0,1. Então, incluí cada um desses sigmas, e agora, na minha função objetivo, eu vou rodar isso aqui elevado ao quadrado, só que ainda tem um outro parênteses, que tudo isso aqui vai ser primeiro dividido pelo sigma i, vai ser dividido pelo desvio padrão daquela corrente, e aí sim eu vou elevar todo mundo ao quadrado, aí eu vou somar para todas as correntes, e toda essa é a minha expressão. Então isso aqui está certo. E o nosso modelo não muda, né? O nosso modelo, quer dizer, a nossa equação de balanço de massa, a nossa equação fenomenológica, continua sendo verdade. Esse exemplo é bacana para mostrar como, quando você está lidando com uma linguagem de programação, você tem uma complexidade maior do que resolver isso aqui no software do Excel, por exemplo, mas para fazer essas mudanças, para incluir ou para comparar que seja, né? Eu posso ter uma equação de um jeito, uma equação de outro, e aí eu rodo um modelo de um jeito, rodo um modelo de outro. Em termos de manutenção e de entender o que o modelo está fazendo, vale o esforço de aprender alguma linguagem, seja PyOM, seja o GAM, seja o que quer que for, acaba compensando no longo prazo e além um pouquinho do software do Excel. E aí, agora, o que eu queria fazer com vocês era comparar as nossas variáveis. Eu vou só dar um print rapidinho aqui dos nossos vazões, para deixar isso anotado. A gente, então, tinha calculado essas vazões com estes valores, e agora eu vou recalcular baseado com essa ponderação, incluindo essa ponderação de desvios padrão. E aí o que acontece? A nossa variável S2, ela praticamente não mudou. Nossa variável S2, cujo valor medido era 0,8, e é a variável em que eu estou colocando maior confiança na medida, ela está mudando muito menos agora do que ela poderia mudar quando estava liberado, quando eu não estava ponderando. Não dá para dizer qual que é o valor certo. Isso aqui é um ajuste, o que a gente tinha feito anteriormente, que está aqui no Paint, era outro ajuste. O valor real é sempre desconhecido. O que a gente tem da vida são estimativas desse valor real. Via de regra, essa estimativa com valores ponderados, normalizados pelo desvio padrão, é o que tende a produzir melhores resultados, é o que tende a ser usado na prática. Mas, como tudo que é estimativa, a gente não tem como garantir. Não dá para saber qual era o valor real. É só uma questão de ponderação. Beleza? Em relação ao desvio padrão? Ok. Maravilha. E aí,
eu vou parar por aqui. O nosso exercício até continuava incluindo medidas de composição, mas isso aqui vocês podem pegar do... Eu acho que eu não subi, né? Eu preciso conferir. Alguém chegou a ver o vídeo dessa parte? Só para saber se eu estou me repetindo ou não. O vídeo que eu resolvi isso aqui no Excel. Eu não recordo desse. Eu acho que eu não subi. Tá, eu dou uma checada. Posso ter feito alguma besteira com isso. Acho que eu não subi, não. Mas aqui é a mesma coisa, só incluindo medidas de composição. Essa situação acaba sendo ainda mais rara, né? Na prática, a gente muitas vezes não consegue nem fazer a reconciliação com vazões, o que dirá você ter medidas redundantes de composição, acaba sendo mais acadêmico do que prático esse exemplo. Mas, em todo caso, eu resolvo para vocês no Excel depois. E isso aqui você consegue. Existem empresas que têm pacotes já comerciais, você não precisa fazer tudo na mão. Se você tem um problema industrial desse tipo, você pode bater na porta da Aspin ou da Soteika, por exemplo, só para citar duas empresas que atuam nessa área de reconciliação. Mas é uma técnica que não é tão conhecida, mas é bastante útil, porque te permite ajustar os teus dados e é um pré-tratamento que é válido para ter uma noção melhor do quanto que de fato você produziu, ou seja, filtrar os erros de medida para saber o quanto que é a produção de fato. Isso te permite detectar um erro grosseiro. Você pode ter algum sensor que está quebrado e está te reportando coisas absurdas. E aí, na hora que você fizer a reconciliação, você vai ver aonde que a reconciliação teve que mexer mais. E aí, ou recalibrar o teu sensor, ou trocar de sensor. Ela pode ser um passo inicial para você limpar os dados antes de fazer um trabalho de estimação de parâmetros. Algum parâmetro do tipo um coeficiente de troca térmica ou uma eficiência de um prato numa coluna, que são parâmetros que têm que ser estimados, você dificilmente vai saber qual é o valor deles a priori, mas se você tentar estimar esses parâmetros com dados sujos, você pode estar cometendo algum erro nessa estimação. Então você pode ter meio que uma estimação em duas camadas. Uma primeira estimação para você ter valores limpos das suas variáveis, e aí com esses valores limpos seguir adiante e estimar os parâmetros de interesse de fato. Também isso aqui é útil para avaliar malha de controle, para ver quais malhas de controle estão com erro maior, com erro menor. Pode ser usado para tudo isso. Ok, em relação à reconciliação? Ok. Maravilha. Fazemos a nossa pausa agora.